Fala pessoal, tudo bem? Luiz Vitor aqui e hoje eu vou te indicar alguns modelos de notebooks que você já pode comprar no mercado e que vem com SSD já de fábrica. Eu já te falei isso em outros vídeos aqui do canal, mas não custa repetir. Se você puder, tenha um notebook com SSD, porque vale muito a pena. A diferença de performance, de rapidez com que você vai abrir arquivos, com que você vai usar o seu sistema operacional, ela é muito maior quando você usa um SSD em comparação com o disco rígido tradicional. Neste vídeo, além de te dizer quais são os notebooks com SSD já de fábrica que você pode comprar hoje, eu vou deixar todos os links aqui na descrição para você conferir os preços atualizados. Se você gosta desse tipo de conteúdo que eu faço aqui no canal, dá uma força, se inscreve, curte o vídeo para ajudar a gente a continuar crescendo. Bom, sem mais delongas, vamos às indicações. Em sexto lugar, nós temos o Lenovo S145. O S145 é um dos notebooks mais vendidos do momento. Eu tô vendo muita gente utilizando ele meio que caiu nas graças do público. Esse notebook ele tem uma tela de 15 polegadas Full HD e o teclado dele é bem grande, é um teclado que tem um numpad exclusivo. O que é numpad? É aqueles números que tem do lado do teclado, ou seja, como se fosse um teclado numérico exclusivo. Só notebooks que tem um tamanho, né, e uma tela maior é que tem espaço para ter esse tecladinho com os números exclusivos, que é o caso do S145. A configuração que eu separei aqui para fazer esse vídeo, que eu te indico, é o S145 com o processador Ryzen 7, 512 GB de SSD, 8 GB de memória RAM e sistema operacional Windows 10. No caso desta máquina, o fato dela já vir com SSD de 512 GB de armazenamento é bem interessante porque vai te fazer dificilmente ter necessidade de fazer upgrade. Adicionalmente, o SSD do S145 já vem com a tecnologia NVMe, que é uma tecnologia das melhores que tem hoje em questão de rapidez e performance do SSD. Ponto de atenção que eu tenho sobre o S145. O primeiro ponto é a tela. Eu não acho a tela do S145 muito boa, porém a gente tem que também perceber que esse é um notebook tido como um notebook de entrada. Apesar da gente ter escolhido aqui uma configuração das melhores que estão disponíveis para o S145, ele não deixa de ser um notebook de entrada da Lenovo. Então isso quer dizer que a tela dele é uma tela que tem realmente um apelo de custo muito alto e é uma tela que, se você for utilizar ele no dia, assim, diretamente sobre o sol, você vai sentir que vai ter um pouco de dificuldade de enxergar. Ela não é uma tela muito boa, que tem um contraste muito bom. Mas dentro dessa faixa de preço é difícil você realmente achar um notebook que tenha a tela maravilhosa. Então esse é o primeiro ponto que eu tenho para te falar sobre o S145. O segundo ponto é em relação ao botão de desligar desse notebook, que é integrado ao teclado. Alguns usuários têm reclamado de problemas de mau contato que tem com esse teclado. Não é todo mundo que tem esse problema, mas existem relatos na internet de pessoas tendo esse tipo de problema. O terceiro ponto que eu queria te falar em relação à bateria. A bateria do S145 é uma bateria mediana, uma bateria que deve durar em torno de 4 a 5 horas. Então não espero assim uma autonomia extremamente alta, de 8 horas ou mais, que não vai ser o caso. E o quarto ponto que eu queria te falar em relação à carcaça. Como o S145 é uma máquina de entrada, a carcaça dele é toda de plástico, então não espere que você vai ter uma carcaça de alumínio, uma carcaça premium, que não vai ser o caso desse notebook. Em quinto lugar, Dell G3. O Dell G3, ele é um notebook que é mais indicado para as pessoas que vão jogar ou que precisam do notebook para fazer trabalhos gráficos ou de edição. Por quê? Porque ele vem com uma placa de vídeo dedicada. A configuração que eu me baseei aqui para fazer esse vídeo é um processador i5 de 10ª geração, 8 GB de memória RAM, 512 GB de SSD e uma placa de vídeo da NVIDIA GTX 1650 Ti com 4 GB de memória RAM dedicada só para vídeo. A tela do Dell G3 é uma tela de 15 polegadas Full HD e ele já vem com Windows 10 por padrão. O Dell G3, dentro da linha gamer da Dell, ele é um notebook de entrada. Então, apesar dele ter um design muito bonito, dele parecer ser realmente um notebook mais premium, dentro da linha gamer, dentro da linha feita para as pessoas que vão jogar ou que vão precisar do notebook para fazer trabalhos gráficos, ele é mais de entrada. Então, por ele ser dessa linha de entrada, ele vai ser construído majoritariamente todo em plástico. Então também não espere, mesmo sendo esse Dell G3, que você vá ter alumínio na carcaça e tal.
A performance do SSD que vem nele é boa para excelente, você vai conseguir com esse notebook jogar jogos intermediários no máximo aí dos gráficos. Então, The Witcher, GTA V, jogos aí que tem, sei lá, 5 anos mais ou menos, você vai conseguir rodar tranquilamente, sem problema nenhum. Os jogos mais atuais e mais exigentes de gráfico, provavelmente você até consegue rodar nesse notebook, mas aí você precisa rodar com a qualidade de médio para baixo, né? Você não vai conseguir rodar no máximo do máximo os jogos mais recentes. Pontos de atenção aqui para esse notebook, para o Dell G3. Primeiro ponto é a portabilidade. Você não pode esperar um notebook que é considerado gamer que ele tenha realmente total portabilidade. Então ele é um notebook que pesa 2,5 kg, ele é um notebook grande e que assim, não é tão simples de você estar carregando para um lado e para o outro quanto um notebook dessas linhas dos ultra finos. Então, se você vai comprar um notebook desse com placa de vídeo, com a tela maior, que ele é dessa linha gamer ou dessa linha para trabalhos gráficos, não espere uma máquina que seja extremamente portátil. O outro ponto que não é um problema só desse Dell, mas de vários notebooks gamers, é que ele esquenta muito. Não tem muito milagre. Essas máquinas que tem placa de vídeo, processador, tem um monte de componente que vai ser exigido muito quando você estiver rodando jogo, quando você estiver rodando software 3D, edição de vídeo. Quanto mais você exigir dessa máquina, mais ela vai esquentar. O outro ponto, a tela desse notebook também é uma tela que é de entrada. Ela não é uma tela totalmente espetacular, ela não tem um contraste maravilhoso, então é uma tela boa, de razoável para boa, mas que não é uma tela também das melhores. Bateria. A bateria de um notebook gamer, de um notebook feito para performance, para trabalhos gráficos, também não vai ser uma bateria que vai durar muito tempo. Então, nesse caso aqui, você deve esperar uma bateria que dure de 4 a 6 horas ou até menos, dependendo do que você fizer. Então, ele é um notebook que normalmente ele é feito mais para você usar ele na tomada. Em quarto lugar, Lenovo ThinkPad E14. Se você me acompanha aqui no canal, você sabe que eu sou relativamente fã das linhas corporativas das 3 maiores marcas, né? Que é a Dell, a HP e a Lenovo. Esses notebooks corporativos, a grande diferença deles para os notebooks tradicionais, para os notebooks da linha Home, né, para o usuário final, é que eles são feitos para durar. Então, nesse caso especificamente da linha ThinkPad, da linha EliteBook, da linha Latitude, esses notebooks eles passam por testes militares. Então, a carcaça deles é reforçada, eles são notebooks que são feitos para funcionar no frio, no calor, com poeira, numa série de condições adversas. Então, normalmente você vai ter uma máquina que tem uma durabilidade maior do que as máquinas para o usuário doméstico. Nessa configuração que eu separei aqui para fazer o vídeo, esse Lenovo E14 ele tem um processador i5 de 10ª geração, 256 GB de SSD, 8 GB de memória RAM e o Windows 10. Essa máquina ela não tem uma placa de vídeo dedicada, né? Essa máquina não é feita para jogar, ela não é feita para trabalhos gráficos, ela é uma máquina de escritório ou de home office, ou uma máquina que você vai usar esporadicamente, mas para você que gosta de ter um computador que tenha realmente durabilidade. A tela dela é uma tela 14 polegadas Full HD anti-reflexo, nada demais também, não é um equipamento que tem uma tela maravilhosa. Infelizmente a tela parece ser o grande calcanhar de Aquiles da maioria dos notebooks. O teclado da linha ThinkPad é um dos melhores teclados que a gente tem no mercado, é de longe um dos melhores teclados que eu já tive a oportunidade de usar, assim como o teclado, por exemplo, do MacBook também é muito bom, da Apple, mas esse da linha ThinkPad é muito bom também. E ele vem com esse track point, que é essa bolinha vermelha no meio do teclado, que muita gente já viu, mas pouca gente sabe para que funciona, né? Essa bolinha, ela simula um mouse, então se você não quiser o mouse, você pode colocar o seu dedo indicador nessa bolinha e simular o mouse, e ao mesmo tempo você tem as teclazinhas embaixo ali do teclado, em cima do touchpad, que você pode usar de uma forma, como se fosse um mouse improvisado. Depois que você pega a manha de usar essa bolinha, você consegue usar ela com uma agilidade até bem interessante. A carcaça do E14 já é uma mistura de plástico com alumínio, então a durabilidade dele já é bem maior do que a durabilidade dos notebooks para a linha doméstica, que é puro plástico. Ele tem uma bateria que dura em torno de 8 horas, então já tem uma autonomia de razoável para boa. E o SSD que vem nele já tem a tecnologia NVMe
NVMe. Então a performance dele é bem interessante, de boa para excelente. Em terceiro lugar, um notebook que é relativamente novo no mercado, que é o Dell Inspiron 5590. O 5590 é um ultra fino, é um ultrabook mais puxado para a linha Premium, então ele tem algumas características realmente de notebooks mais caros, mais refinados, e ele realmente é um notebook bem fino e bem portátil. Na configuração que eu escolhi aqui para o vídeo, ele tem um processador i7, 8 GB de memória RAM, 256 GB de SSD e o Windows 10. A tela dele é uma tela de 15 polegadas Full HD IPS, e essa tela já tem uma qualidade melhor do que as outras telas que a gente conversou nesse vídeo. Telas da Dell, no geral, são telas boas. Mesmo as telas dos notebooks mais de entrada já são um pouquinho melhores do que as telas de outros fabricantes. Então, nesses notebooks mais premium e tal, normalmente a tela da Dell ela é uma das melhores que você poderia ter. Então, é um ponto realmente que a gente tem que tirar o chapéu para a Dell nas telas. A tampa superior do Inspiron 5590 é em alumínio, então já confere um ar de maior durabilidade, de produto mais premium. O restante do notebook aparentemente é plástico. Esse notebook tem só 1,6 kg de peso, então é um notebook relativamente leve, realmente bem portátil, e ele tem uma funcionalidade que normalmente a gente só vê nas máquinas corporativas, que é um leitor de impressão digitais em cima da tecla Power. Então é uma funcionalidade que tende a facilitar o teu processo de login quando você for entrar no sistema operacional, onde você pode usar só sua digital ao invés de colocar uma senha, por exemplo. Além disso, ele ainda possui um teclado retroiluminado. Poucas máquinas têm, as que a gente falou que a maioria não tem teclado retroiluminado, e o padrão já é ABNT2, padrão brasileiro. Esse teclado também tem o espaçozinho exclusivo para o numpad, ou seja, para as teclas de números que fica ali à direita. E adicionalmente, esse notebook da Dell ele conta com uma placa de vídeo dedicada, a GeForce MX 230. Não é uma placa de vídeo indicada para jogos pesados, para trabalhos gráficos pesados, mas só o fato de ter essa placa de videozinho dedicada já ajuda a fazer alguns trabalhos gráficos, a edição de vídeo, e você consegue inclusive jogar alguns jogos mais leves ou intermediários com essa placa. Então é um notebook bem versátil. Em segundo lugar, vem o Asus ZenBook. O ZenBook da Asus é um notebook com acabamento premium, a carcaça dele é de alumínio, ele tem bordas na tela bem finas. O ZenBook tem uma funcionalidade que a gente não vê em outras marcas, que é um touchpad que na verdade é uma segunda tela. Então você consegue pelo touchpad utilizar alguns softwares para dar uma melhorada na produtividade. Você pode, por exemplo, colocar o Spotify no touchpad e passar as músicas do Spotify pela telinha de baixo. Da mesma forma como você pode usar o touchpad como uma calculadora, por exemplo. Então a Asus fala que o ganho de produtividade que você tem com esse touchpad embaixo, ele é muito alto. A configuração do ZenBook escolhida para esse vídeo é um i7 de 10ª geração, 256 GB de SSD, 8 GB de memória RAM e o Windows 10. O ZenBook, como eu te falei, a carcaça dele é toda de metal, acredito que seja de alumínio, então ele realmente tem um aspecto de bem mais premium. E ele tem portas USB-C, USB normal, HDMI, leitor de cartão, então assim, a conectividade dele também é bem razoável. 2 pontos de atenção com o ZenBook que pode ser um problema para você. A memória que vem nele é soldada e ele só tem um slot de memória, então você não tem a possibilidade de fazer upgrade de memória depois. A mesma coisa vale para o SSD, você não tem como fazer upgrade do SSD depois, a não ser que você faça um upgrade de capacidade, mas você não tem um slot extra para colocar um segundo SSD ou um segundo disco. O teclado do ZenBook é retroiluminado e ABNT2, já no padrão brasileiro. A tela dele é boa para excelente, você consegue usar sob a claridade do sol tranquilamente, tem um contraste muito bom. E para finalizar, o ZenBook tem uma bateria que tem uma autonomia em torno de 8 horas, podendo ser um pouco mais ou um pouco menos de acordo com o uso que você faça do seu notebook. Para finalizar, em primeiríssimo lugar, não poderia ter outro notebook aqui que não fosse o MacBook Air M1. A configuração que eu escolhi aqui é a configuração inicial do MacBook Air de 2020, que é processador ARM M1,
1, 256 GB de SSD e 8 GB de memória RAM. Todos os reviews desse novo MacBook Air confirmam que essa configuração é suficiente para você fazer praticamente tudo que você quiser com altíssima performance. Esse novo processador da Apple, do MacBook Air, ele come com farinha em relação à performance todos os notebooks que eu citei nesse vídeo. Essa é a grande verdade. A Apple realmente revolucionou o mercado, trazendo essa máquina que é muito performática. Então, esse MacBook Air, apesar dele estar relativamente caro, considerando o dólar atual aqui no Brasil, ele é uma das melhores máquinas que você pode comprar com seu dinheiro atualmente. Ele é uma máquina nova, é uma máquina com um processador totalmente atualizado e que a performance dele é uma performance de máquinas que custam muito, mas muito mais caro. Tudo bem que o MacBook Air custa o preço de uma moto, diga-se de passagem, mas eu só quis fazer uma comparação porque realmente a performance dele está comparável à performance de workstations, de máquinas com 32 GB de memória, com 16 GB de memória, com placas de vídeo muito boas, muito potentes, enfim. Você consegue hoje comparar o MacBook Air com essa configuração a máquinas muito mais potentes rodando processadores Intel. Em relação ao design do MacBook Air, eu não preciso falar muito, é um dos melhores designs já feitos. A máquina é muito bonita, ela é toda feita em alumínio, a carcaça é muito durável, a tela é uma tela de 13 polegadas retina, uma das melhores telas que você poderia ter no mercado. Para completar, o novo MacBook Air, ele não tem coolers, não tem fan, então ele é uma máquina extremamente silenciosa, ele não vai fazer nenhum barulho. O peso do MacBook Air é na faixa de 1,3 kg, uma máquina muito leve e, pasmem, a bateria dura em torno de 14 horas de uso básico. Então, se você fizer um uso extremamente básico, a bateria vai durar mais de um dia inteiro. Para vocês terem ideia, o MacBook Air, com essa configuração que eu falei, ele é capaz de editar vídeos em 4K sem travar, sem engasgos, com um monte de efeitos especiais, que é uma coisa que hoje para você fazer isso num notebook Windows ou num desktop Windows, você tem que ter uma configuração muito parruda. Então é por isso que as pessoas ficaram tão espantadas com o salto tecnológico que a Apple trouxe com esses novos processadores M1. Quais são os pontos fracos que eu acho do MacBook Air M1? Primeiro ponto é o preço, né? De longe é o preço. O preço realmente não é um preço assim muito acessível para o nosso padrão de compra brasileiro. Então não dá pra gente falar que é um notebook barato. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é em relação ao sistema operacional. Se você já tem costume de utilizar o Windows, migrar para o macOS pode ser um pouco difícil. Não que seja um sistema ruim, mas ele é diferente. Você faz as coisas no macOS diferente do que você faz no Windows. Então, de fato, exige uma certa curva de aprendizagem para você migrar de um sistema para o outro. O terceiro ponto fraco, que é uma coisa também que está sendo ainda avaliada e estudada, é uma questão que tem no SSD do MacBook Air. Algumas pessoas estão dizendo que pode ser que a tecnologia utilizada pela Apple possa fazer com que o SSD tenha um tempo de vida mais curto do que os SSDs normais que você vê nos outros notebooks. Então isso pode realmente ser um problema a médio e longo prazo. Mas até agora, pelo que eu estou vendo, não tem nada ainda 100% certo em relação a esse problema de que seja de fato um problema de fábrica, que a Apple vai precisar fazer recall, que vai precisar fazer um conserto generalizado desses MacBooks. Existem algumas pessoas comentando realmente, principalmente em fóruns gringos, sobre isso, mas eu acho que ainda é cedo para a gente condenar totalmente o SSD do MacBook Air. Então, tirando esses pontos fracos, é uma máquina excelente. Se você tiver condições de comprar, pode ir em frente, que vale muito a pena. Era isso que eu tinha para te falar. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição de todos esses notebooks com os preços atualizados. Então, se você estiver procurando a máquina para comprar, se você gostou das indicações, clica aqui nos links que de repente você pode achar uma oferta boa e comprar a sua máquina hoje ainda, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal para ajudar a gente a continuar crescendo. Um grande abraço e até a próxima.